Êxodo capítulo 33, diz assim, a partir do verso 1, tá? Diz assim: Depois ordenou o Senhor a Moisés: saia deste lugar com o povo que você tirou do Egito e vá para a terra que prometi como juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: eu a darei a seus descendentes. Mandarei à sua frente um anjo e expulsarei os cananeus, os amorreus, os hititas, os fariseus, os heveus e os jebuseus. Vão para a terra onde há leite e mel com fartura. Mas eu não irei com vocês, pois vocês são um povo obstinado e eu poderia destruí-los no caminho. Quando o povo ouviu essas palavras terríveis, começou a chorar, e ninguém usou enfeite algum. Isso porque o Senhor ordenara que Moisés dissesse aos israelitas: vocês são um povo obstinado. Se eu fosse com vocês, ainda que por um só momento eu os destruiria. Agora tirem os seus enfeites, e eu decidirei o que fazer com vocês. Por isso, do monte Horebe em diante, os israelitas não usaram mais nenhum enfeite. Verso 7. Moisés costumava montar uma tenda do lado de fora do acampamento, ele a chamava de tenda do encontro. Quem quisesse consultar o Senhor ia até a tenda, fora do acampamento. Sempre que Moisés ia até lá, todo o povo se levantava e ficava em pé à entrada de suas tendas, observando-o até que ele entrasse na tenda. Assim que Moisés entrava, a coluna de nuvem descia e ficava à entrada da tenda, enquanto o Senhor falava com Moisés. Quando o povo via a coluna de nuvem parada à entrada da tenda, todos prestavam adoração em pé, cada qual na entrada da sua própria tenda. Versículo 11, o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, filho de Num, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. Amém. Vamos conversar sobre esta história que a gente percebe em Êxodo capítulo 33. Mas antes, tem uma historinha que eu lembrei ao longo da semana, ao preparar esta mensagem, que é um brinquedo que eu acho que todos conhecem aqui, Lego. Quem conhece o Lego? Pecinhas de plástico que montam com perfeição, tornou-se aí mundialmente conhecidas pela facilidade, pelo encaixe e pelo encaixe perfeito. Lego foi fundado em 1932, no mesmo ano da Igreja de Cristo no Brasil, inclusive, lá em Mossoró. E os fabricantes iniciais eram madeireiros, eram marceneiros e eram brinquedos de madeira. Até que houve um incêndio, eles perderam tudo, dinamarquês, o fundador, perdeu tudo e ele, depois de um tempo, decidiu voltar com os seus trabalhos. Porém, agora, com plástico, comprou uma máquina muito cara para produzir essas peças de plástico e tal, e começou a crescer, começou a desenvolver e prosperar. Em 1940 foi quando, de fato, ele decidiu produzir esse tipo de brinquedo. Nos anos 2000, no início dos anos 2000, eles decidiram mudar de ramo. Continuaram com o brinquedo, óbvio, mas investiram em várias coisas. Investiram no ramo têxtil, investiram em joias, relógios, investiram em diversos segmentos. E por conta disso, por conta desse investimento pouco calculado ou calculado erradamente, quase que eles vão à falência. O que eles pensaram? Já sei. Vamos ouvir o que o povo quer falar.
Aí o povo, em especial os adultos, disseram que volta aos blocos de plásticos com encaixe. E a multidão dos conselhos foi esse. Eles falaram, olha, a gente não tem mais o que fazer, estamos em dívidas, quase falidos, vamos ouvi-los, e decidiram voltar. Ao voltar, deu um boom de novo, e hoje são os maiores fabricantes de brinquedos do mundo. Quando eles decidiram voltar ao princípio original, ou ao propósito original daquela fábrica, que eram blocos de plásticos com encaixe perfeito, e decidiram não mais olhar para o que estava na moda. Ao invés de olhar para o que os outros estavam fazendo, ao invés de olhar o que estava na moda, eles voltaram ao propósito original de blocos de plásticos com encaixe perfeito. Pois bem, a Bíblia nos mostra, nesses capítulos que circundam o texto que nós lemos, algo muito curioso, muito curioso. Moisés sobe ao monte para receber de Deus as tábuas, escritas pelo próprio Deus, e o povo, com o passar do tempo, começou a se perguntar, Arão, cadê Moisés, cara? Ele está demorando demais, a gente precisa fazer alguma coisa. Cadê Moisés? Cadê Moisés? Arão teve uma brilhante ideia. Tira aí os enfeites de vocês, vamos criar um negócio para a gente adorar. E adoraram de fato, o quê? Um bezerro de ouro. O povo, a ausência de Moisés, que saiu para conversar com Deus, fez ali algo que as outras regiões, terras, faziam. Adoraram a outros deuses que não era o Deus único e verdadeiro. Quando Deus olha para Moisés e fala, Moisés, desce lá, meu irmão, que o povo está se corrompendo. Já está corrompido total. Desce lá, porque senão o negócio vai virar bagunça. Nos outros capítulos, em especial o 32, finalzinho para 33, Moisés desce, fala com Arão e fala, cara, que história foi essa aí? Aí ele, rapaz, não sei não. Eu peguei os enfeites, joguei no fogo e já saiu o bezerro de ouro. Mentira, né? Mentira. Já saiu assim. Deus chega para Moisés e fala, faz o seguinte, cara, leva esse povo aí para a terra que eu prometi lá para Abraão, Isaque e Jacó, que eu vou cumprir o que eu falei, porque eu sou fiel. Só que tem um detalhe, eu não vou com vocês. Eu vou mandar o quê? Um anjo na frente de vocês. Não se preocupem, porque com este anjo vocês vão vencer os heveus, os jebuseus, enfim, todos os povos que estão lá. Então, leva esse povo que o anjo vai na frente de vocês. Ótima ideia. Deus não ia, mas ele ia mandar um anjo. Inclusive a Bíblia fala que um anjo apenas destruiu 180.000 pessoas. Imagina aí, um anjo que ia na frente desse povo estava despreocupado, sim ou não? Qual é a reação de Moisés? Vou não. Se o Senhor não for com a gente, eu não vou não. Não vou de jeito nenhum. Porque pouco me importa conquistar a terra ou conquistar os reinos, se a tua presença não estiver comigo. Moisés argumenta com Deus, ok, eu sei que o anjo é poderoso, eu sei que a terra é prometida, eu sei que mana leite e mel, mas eu quero a tua presença. Se o Senhor não for, eu também não vou. Chega no 33, em especial versos 7, 8, 9, 10 e 11, a gente percebe algo extraordinário que eu queria conversar com vocês nesta noite. O relato de Êxodo 33, em especial no texto que nós falamos, vai nos trazer uma lição interessante. E a lição que eu percebo, em especial, nas declarações de Moisés é: não troque a intimidade com Deus
pela novidade dos homens. Não troque intimidade por novidade. Vamos conversar nessa noite sobre escolha ser íntimo de Deus. Fica aí. Versículo 7. Moisés costumava montar uma tenda do lado de fora do acampamento, e ele chamava tenda do encontro. Tenda do encontro. Primeira coisa, a intimidade com Deus exige separação. A intimidade com Deus exige separação. Meus irmãos, quem quer ser íntimo de Deus, precisa sair do barulho, precisa sair das distrações para entrar na presença do Senhor. O texto vai falar fora do acampamento. O texto vai dizer que a tenda ficava fora do acampamento. Moisés montava a tenda afastado dos barulhos, longe das distrações, longe da rebeldia. A intimidade com Deus requer separar-se daquilo que atrapalha a nossa comunhão com o Senhor. Era fora do acampamento, era fora daquilo que estava atrapalhando. Moisés, o texto vai dizer que costumava montar. Primeiro ele percebeu que precisava se afastar um pouco e sair daquilo que atrapalhava. Segundo, ele costumava. Isso fala de quê? De constância. Não era algo eventual, não era algo um dia sim, 8 não. Era um hábito do Moisés, era constante. Meus irmãos, se a tenda simboliza o espaço, a presença de Deus, se a tenda simboliza o espaço de encontro com o nosso Deus, o espaço para buscar a presença de Deus, Moisés fazia isso constantemente. Sabe o que eu percebo aqui? Que a intimidade não acontece por acaso, ela tem que ser cultivada com disciplina. De nada adianta os crentes viverem de congressos em congressos, se não tem intimidade diária cultivada por disciplina. Eu tenho que orar todos os dias, ler a Bíblia todos os dias, conversar com Deus todos os dias, me separar todos os dias. Mateus capítulo 6, vai no teu quarto em secreto, é todos os dias. Moisés me ensina que o fato de costumava montar diariamente, costumava montar, era constante, costumava montar, não era algo esporádico, hoje tem, daqui a 6 meses de novo, não. Intimidade exige esta proximidade, esse conhecimento. O texto vai chamar de tenda do encontro, ainda no versículo 7. Tenda do encontro, tenda da intimidade, tenda lugar da presença de Deus, é diferente de um lugar de fórmulas, de métodos, de modas. É um lugar de encontro pessoal com o Rei Jesus. O foco ali não é o que os outros estão fazendo, o foco ali não é o que dá certo lá, o foco ali é a presença de Deus na minha vida. Sou eu me separar e buscar o Senhor. Sou eu me separar e me quebrar completamente. Sou eu me separar e dizer, Senhor, não tenho, não posso, eu dependo de Ti. Moisés dependia do Senhor para tudo. A tenda do encontro é tenda da intimidade e não de fórmula e modismos. Primeiro ponto é que a intimidade exige separação. E muitas vezes nós não queremos romper com isso.
Nós queremos continuar a nossa vida desde sempre. Eu não estou dizendo que eu tenho que ser uma pessoa chata, uma pessoa que não se comunica. Se eu era brincalhão, agora não sou mais. Não estou dizendo isso. Se eu era um desportista, agora não posso mais. Não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que se eu não separar tempo com meu Deus, como fez e nos ensinou Moisés, de buscar tempo, separar tempo, saindo das distrações, a minha vida espiritual íntima com Deus vai ter dificuldades. Escolha hoje ser íntimo de Deus, e para ser íntimo de Deus é necessário separação das distrações. Pastor, então não posso mais conversar com ninguém que não seja da igreja? Não é isso não, pode sim, deve inclusive, deve. O que você não pode é deixar de conversar com o seu Deus, é deixar de buscar a face de Deus, porque Ele é que te guia, que te direciona. Vou repetir, tá? Quem busca a intimidade com Deus, precisa aprender a se retirar para a tenda do encontro, a se retirar para o lugar secreto, a entrar no seu aposento, o lugar secreto da oração, da leitura da palavra, da comunhão com Deus. Intimidade é seriedade, é compromisso com o Rei eterno. Segundo ponto, primeiro é que intimidade exige o quê? Isso, exatamente. Vamos repetir só para não ficar mais bonitinho. Intimidade exige separação. Separação. E ao me separar, eu estou dizendo que eu tenho um tempo, um espaço diário e constante com meu Deus. Segundo, a intimidade gera testemunho. Intimidade gera testemunho. É impressionante esse texto, que nos mostra que a intimidade de um homem, o relacionamento dele com Deus, pôde despertar todo o povo para a adoração. A intimidade de Moisés levou o povo a adorar. A intimidade, o exemplo, o testemunho dele, fez com que o povo se levantasse para adorar. Versículo 8. Versículo 8. Está escrito: sempre que Moisés ia até lá, o povo fazia o quê? Se levantava e ficava em pé à entrada de suas tendas. Aí eles observavam Moisés até que ele entrasse na tenda. O povo observava, o homem de Deus, o povo percebia a vida de oração de Moisés. Aliás, o seu ministério chamava a atenção. As pessoas ficavam olhando, diz o texto, né? Está escrito aí, ó. Ficavam olhando, ele indo para a tenda, ficavam de pé, até ele chegar na tenda, até ele entrar na tenda. O ministério de Moisés era visto e observado pelo povo. A intimidade com Deus desperta reverência ao povo. De novo, você não precisa romper com a sociedade, mas os princípios de Deus precisam ser revelados através da sua vida. As pessoas devem olhar para você e falar: caramba, o Deus dele merece reverência. O Deus dela recebe reverência. Versículo 9, olha só que legal. Versículo 9. Assim que Moisés entrava, o povo, versículo 8, o povo observava, ficava de pé, até ele chegar na tenda. Versículo 9. Assim que Moisés entrava, a coluna de nuvem descia e ficava à entrada da tenda, enquanto o Senhor falava com Moisés. Enquanto o Senhor
falava com Moisés. O povo sabia e tinha consciência que a nuvem era a presença de Deus. O povo sabia, reconhecia que aquela nuvem era manifesta pelo próprio Deus quando Moisés entrava na tenda. Era algo que o povo ficava esperando, algo vai acontecer. A coluna de nuvem descia e eles reconheciam que Deus estava lá. Versículo 10 fala algo simplesmente extraordinário. Aí eu fico pensando, meu Deus, como é que eu estou vivendo para ti? Versículo 10, quando o povo via a coluna de nuvem parada à entrada da tenda, faziam o quê? Me ajuda aí, por favor. Quando o povo via a coluna de nuvem parada à entrada da tenda, olha, meu irmão, não dá não. Todos prestavam adoração. Todos prestavam adoração. O povo que havia se corrompido um dia desses, a partir do ministério e da vida reta de Moisés, se prostrava em adoração. Sabe por quê? Porque intimidade gera testemunho. As pessoas olham para você e percebem que exige um estilo de vida diferente. A intimidade de Moisés impactava o povo ficava, meu Deus, adorava a Deus, através do estilo de vida, da adoração, da busca de Moisés. Porque uma vida de intimidade com Deus não é apenas pessoal, sou eu e Deus, é verdade, mas não somente isso. Sabe por quê, gente? Porque a minha vida de intimidade com Deus, a sua vida de intimidade com Deus, transborda e deve influenciar toda a comunidade. Toda a comunidade é influenciada pelo seu estilo de vida espiritual. Líderes, nós, pais, mães, professores, pastores, a intimidade que cultivamos com Deus deve impactar aqueles que estão ao nosso redor, nossos filhos, inclusive, nossos irmãos. Quem está ao nosso redor deve ser beneficiado, impactado com a nossa intimidade com Deus. Pastores, o mundo precisa ver em nós, a marca da presença de Deus. Com um detalhe, não só no púlpito, porque no púlpito é fácil. Eu aqui é muito bom. Vocês só falam se eu perguntar. Aliás, até quando eu pergunto, vocês não falam, né? É muito bom ficar falando. É muito fácil ser crente aqui. É muito fácil mostrar a presença de Deus aqui. É muito fácil dizer que é íntimo de Deus aqui. Mas e no dia a dia? Como temos vivido a nossa intimidade com Deus? Primeiro, a intimidade, ela exige separação. Para que eu escolha ser íntimo de Deus, eu preciso me separar e ser constante. Eu tenho que fugir das distrações e ser constante. Segundo, a intimidade exige de cada um de nós. Ela vai exigir que as pessoas percebam, exige testemunho. E a partir desse testemunho, elas têm a vida impactada. E terceiro, a intimidade gera relacionamento. A intimidade gera
relacionamento. Versículo 10. Perdão, versículo 11. Daí nós já lemos, né? Versículo 11. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com o seu amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento. Olha que coisa linda. Mas Josué, filho de Num, servo de Moisés, ou que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. Meus irmãos, escreve isso aí se estiver notando alguma coisa. A intimidade não é um ritual. Intimidade com Deus, que nós tanto falamos e buscamos, não é um ritual, é a amizade real com o nosso Deus. Amizade real. Cara, Moisés saía, o povo ficava só observando e tal, quando via a coluna adorava, mas Moisés era amigo de Deus. Moisés, ele tinha intimidade com Deus. Ele não buscava novidades. Ele não buscava bezerro de ouro, outros motivos para adorar. Não. Ele buscava a face do Senhor. Ele buscava intimidade com Deus. Ele não queria somente as respostas de Deus para as soluções da vida. Ele não queria somente as bênçãos de Deus, não. Ele queria amizade verdadeira com o Senhor. Face a face aqui, simboliza ou mostra a proximidade, mostra a sinceridade, mostra a liberdade de conversar com Deus sem máscaras. Muitos de nós chegamos diante de Deus como se fôssemos bonzinhos e como se Deus não soubesse que nós somos ruins. Ao invés de a gente chegar para Deus pedindo misericórdia, graça, perdão, a gente fica querendo se justificar. Moisés me ensina que a intimidade com Deus, a verdadeira amizade com Deus, é quando eu chego diante dele todo quebrado, não confiando no meu braço, mas dependendo da graça dele. Como quem fala com seu amigo, diz o texto. Como quem fala com seu amigo. Moisés já havia subido no monte, experiência de 40 dias com o Senhor, experiências gigantes em todos os lugares com o Senhor, mas ele, mesmo assim, queria conhecer a Deus mais e mais. Ele buscava intimidade com Deus mais e mais. Era um relacionamento que ele queria além das bênçãos. Percebe quando ele fala: já sei, meu chapa, vai um anjo na frente de vocês, vai destruir todo mundo, vai dar a terra. Ele falou: não, negativo. Bênção é bom, mas a tua presença é melhor. Eu não quero só bênção não, Senhor. Eu não quero só resposta não, Senhor. Eu não quero só ser bajulado não, Senhor. Eu quero é a tua presença. Se o Senhor não for conosco, nós não iremos. Pronto. Ainda no versículo 11, eu descubro algo extraordinário, que a minha vida de intimidade é um exemplo para as próximas gerações. Josué, jovem servo de Moisés, aprendiz do ministério de Moisés, não se afastava da tenda. Ou seja, a intimidade com Deus inspira novas gerações. Aquilo que você faz hoje em Deus, a sua busca espiritual em Deus, vai inspirar gerações. Pessoas serão motivadas a servir porque você está servindo com fidelidade. Eu costumo dizer que uma vida de intimidade com Deus, ela é contagiante. Ou vocês nunca viveram a experiência de ver alguém que é massa, você fala: rapaz, queria ser assim, cara. Uma vida que contagia, uma espiritualidade contagiante, uma espiritualidade que me faz crescer, que me faz acreditar que é possível, que me faz buscar
a presença de Deus, que me faz querer e desejar cada vez mais a Deus. Porque o nosso exemplo gera, nas próximas gerações, inspiração para servir e buscar a face de Deus. Eu vou concluir, mas ainda tem a aplicação, voltando para a história do Lego. Do Lego. O Lego só se recuperou, lembra, do início dos anos 2000, estava quebrando porque decidiu copiar os outros. Estava dando bem, quando decidiu copiar os outros, a moda, o que estava acontecendo, ele quase quebra. Mas se recuperou quando decidiu voltar ao propósito original. As pecinhas de plástico, com encaixe perfeito. Moisés, este homem de Deus, descobriu que a maior novidade não era o ouro, nós louvamos aqui, não era o ouro, não eram os milagres, não era a terra prometida, não eram os reinos. Ele descobriu que a maior novidade não era nada disso, o mais importante era a presença de Deus e viver aos seus pés. Meus irmãos, nós também precisamos voltar à nossa essência. Eu não quero acusar ninguém, não quero julgar ninguém, apontar ninguém, eu vou falar para mim, vou falar por mim. Eu preciso ter mais tempo para o meu Deus. O meu pedido foi: Senhor, fala comigo nesta palavra. Eu preciso separar tempo para a tenda de encontro com o meu Deus, para o lugar secreto com o meu Deus, para a busca, a intimidade, a amizade verdadeira com o meu Deus. A igreja está dormindo e o rei está voltando. Nós precisamos de intimidade com o Senhor. A essência é sermos amigos de Deus. A essência é buscarmos a face de Deus. E o que eu acho mais extraordinário é que no Antigo Testamento Moisés me fala coisas. Só que o mais extraordinário é que em Cristo Jesus, esse convite, ele foi ampliado. O nosso Senhor fala, Ele mesmo diz, já não vos chamo mais servos, vos tenho chamado de amigos. João 15,15, um dos textos mais lindos da história, da Bíblia. Eu vos chamo amigo. Então cabe a nós, ele já declarou, ele já ampliou, vamos aproveitar esta oportunidade que o nosso Senhor nos dá hoje. Meus irmãos, hoje, pela cruz, cada um de nós, eu e você, nós podemos desfrutar desta amizade pela cruz. Pela cruz, a amizade com Deus é verdadeira. Podemos andar perto do Pai, não é utopia, porque Ele já fez tudo na cruz por nós. O povo queria novidades, lembra? Novidades espirituais, um bezerro de ouro. Mas Moisés queria intimidade. O povo admirava de longe, ficava de pé, admirava de longe, observava a história, o ministério de Moisés, mas ele entrava na presença de Deus, entrava na tenda do encontro. O povo, ele curvava-se ou se levantava para observar, mas Moisés conservava uma verdadeira amizade com o Senhor.
Eu digo através dessa palavra uma coisa: não troque intimidade por novidade. Não troque, não troque, não troque. Muitas novidades têm batido à nossa porta, espirituais. Muitas novidades espirituais têm batido à nossa porta. Mas não troque a intimidade com Deus. Volte ao lugar da presença do Senhor. Volte ao lugar da presença do Senhor. 3 aplicações e não mais do que isso. 3 aplicações práticas para a nossa vida. Primeiro, separe tempo e espaço para estar com Deus. Pastor, mas Paulo me ensina que eu devo orar sem cessar, em todo lugar, a qualquer momento. Ok, isso é maravilhoso. E faça isso mesmo. Está dirigindo? Ora. Foi ao banheiro, né, pastor Luiz? Ora. Onde você estiver, ora ao Senhor. Mas reserva um tempo específico, um lugar específico para buscar a face de Deus, para pedir perdão a Deus, para se declarar para este Deus. Moisés montava a tenda fora do acampamento. Nós precisamos buscar nosso lugar secreto. Portanto, primeira aplicação: separe tempo e espaço para estar com Deus. Segundo, deixe que sua intimidade influencie outros. Não tenha vergonha de ser crente não, irmãos. Não tenha vergonha da presença de Deus na sua vida não, irmãos. Não tenha vergonha de dizer não para algumas coisas que não te levam a lugar nenhum, que ferem os princípios bíblicos, cristãos. Deixe que a sua intimidade influencie outras pessoas, porque a vida de oração de Moisés impactou o povo. Da mesma forma, nós precisamos inspirar outras pessoas. Nós podemos inspirar outras pessoas. Deixe que sua intimidade com Deus influencie outros. E terceira aplicação: cultive uma amizade real com o seu Deus. Não olhe para Ele como alguém distante. Não olhe para Ele como alguém que te criou e saiu fora. Não. Olha para Ele como um amigo, como um Senhor, como um Rei, um Criador. Moisés olhava para o Senhor como um amigo. E através dessa história eu percebo que intimidade não é só cumprir regras espirituais. Estou no culto todo domingo. E daí? E o lugar secreto? E a intimidade? E a busca por Deus? Intimidade não é só cumprir regras espirituais, mas abrir o coração e andar com Ele. Amém. Fique de pé. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, ó Deus, pois o Senhor tem se revelado a nós, que a Tua presença é manifesta todos os dias, Senhor. Obrigado. Obrigado por cuidar da Tua igreja e do Teu povo, Senhor. Nesta noite nós te pedimos, abre o nosso coração para recepcionar a Tua palavra e viver uma vida de intimidade contigo. Meu Deus, olha para este homem, para esta mulher, que tem se distraído com as tentações, com as festas, com a rebeldia, com a correria, que muitas vezes ele e ela usam como desculpas. Meu Deus, abre esses olhos, em nome de Jesus, para que eles percebam que isso só atrapalha,
são pedras no caminho que os fazem tropeçar. Deus, em nome de Jesus, abre esses corações e esses olhos, para que estejam diante de Ti, prostrados, Te exaltando e Te conhecendo mais e melhor. Deus, Te compadece de nossas falhas, de nossas mentiras, Te compadece, ó Deus, daquilo que a gente faz que não Te agrada. Tem misericórdia de cada um de nós. Unge o Teu povo, Senhor, para sermos um povo forte e corajoso, alguém que declara que só o Senhor é Deus, que nada nem ninguém nos afastará do Teu amor, pois Tu és fiel. Obrigado, Pai, que possamos ser íntimos de Ti, é o que nós Te pedimos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém.